Boa noite, mais uma vez com o programa PG Geral, agora pela TV Vila Velha, canal 16. Eu vou iniciar falando de como foi a votação aqui na cidade de Ponta Grossa no último domingo. Tudo transcorreu normalmente, com exceção de alguns detalhes. Algumas pessoas dizendo que ao apertar a tecla para a escolha do candidato presidenciável, ora anulava, ora finalizava antes, ora escurecia a tela e assim sucessivamente. A gente tem algumas imagens em tempo real que fizemos no domingo na votação. Acompanhe a imagem. Agora, nesse momento, a gente está na Escola Municipal Professora Ruth Osman Ribas. Ruth Osman Ribas. O pessoal está chegando aqui para votar nesse dia que vai envolver talvez até uma mudança. A mudança que o Brasil precisa nesses dias, nesse momento crucial para o Brasil. Todo eleitor vem procurando aí seu local de destino, essa 14ª zona. E quem vai nos prestar a informação agora é a policial militar Karina. Boa tarde, Karina. Tudo bem? Boa tarde. Tudo bem. Como é que foi este dia de votação aqui na Escola Municipal Professora Ruth Osman Ribas? Aqui, durante o período da tarde, que estive aqui, foi bem calmo, sem ninguém querendo fazer boca de urna, nem distribuir santinho, nem nada. Nenhuma ocorrência policial que envolvesse uma intervenção de polícia militar, nada? Não, nada. Tudo mundo tranquilo. Chega, calmo, vota e vai para sua residência. E essa situação que o pessoal está comentando nas redes sociais, que aperta um determinado número, aparece nulo e tal, não existiu em nenhum momento aqui? Aqui não, aqui nenhuma urna deu problema, tá tudo sossegado. Karina, bom trabalho, bom término de trabalho. A gente conversou aí com a policial militar Karina. Obrigado, Karina, até a próxima. Muito bem, 14ª zona agora, Colégio Minervina, tudo transcorre normalmente quanto à situação de votação no dia de hoje. O pessoal vai acompanhando aí toda essa situação de votação. Segundo a informação, não houve ocorrência nenhuma quanto a fraude eleitoral, quanto a ocorrências que envolvam o trabalho de polícia militar. Décima quarta zona eleitoral, as imagens de como está sendo essa votação aqui, Colégio Minervina, na cidade de Ponta Grossa. Normalmente, diante desse dia de votação aqui na cidade de Ponta Grossa. Quem está ao meu lado, policial militar. Tudo bem? Tudo bem. Como é que está indo esse dia de votação aqui na cidade de Ponta Grossa, aqui nessa escola Minervina? Aqui nessa sessão tá tudo tranquilo, nessa zona aqui tá. Nenhuma ocorrência de vulto, algum desentendimento, alguma situação de boca de urna? No meu horário de serviço é, por enquanto, sem alteração. Transcorreu tudo bem, agora são exatamente 15 horas e 50 minutos aí para o pessoal que acompanha a TV Vila Velha. Obrigado, estou com o policial Cleiton, que está nos passando esta informação. Obrigado, Cleiton. Abraço, bom serviço. Obrigado. Bem, para você que está acompanhando aí como foi esse dia que envolve as eleições aqui na cidade de Ponta Grossa, estamos aqui com um caso bem interessante. Como é que é teu nome? João Vitor. João Vitor, eu queria que você falasse para o telespectador o que aconteceu ali, naquele momento em que você foi realizar seu voto. Bom, então primeiramente hoje eu fui realizar meu direito e meu dever como cidadão, né? Fui fazer o voto, já escolhi meus candidatos, já tinha todos os meus candidatos escolhidos e atualmente a gente está recebendo bastante notícias e lendo também notícias na internet a respeito de possíveis fraudes na urna, né? Até o TSE emitiu uma nota avisando sobre uma suposta fake news, ou seja, notícias falsas, mas eu mesmo presenciei hoje um desses problemas, né? Então até a polícia que estava lá no local, ela foi acionada e foi instruiu, né, os
supervisores lá da zona eleitoral, eles acabaram tirando a urna, né? Então ocorreu o seguinte, a pessoa que estava em minha frente, ela foi votar e ela não conseguia confirmar o voto para a presidência, ou seja, alguns também declararam, né? Falaram que a foto do candidato acabava não aparecendo e o voto acabava finalizando, ou seja, a gente acaba não tendo certeza se o voto foi para o candidato em questão que a gente votou ou não, né? Então, assim, é complicado, a gente acredita que as urnas sejam, né, a parte mais democrática, mas, né, com todos esses casos ocorrendo, acaba ficando complicado de acreditar, né? João, aí eu gostaria que você explicasse para o telespectador essa situação. A polícia foi, fizeram um BO e a urna, a partir daquele momento, ficou inativa. Sim. Aquele local. Sim, pelo que eu pude observar, eu estava na fila para votar na minha zona eleitoral, a polícia foi até o local, inclusive um agente da Guarda Municipal também estava no local, e eles acabaram levando a pessoa junto com eles, creio eu, que para realizar o BO e acabar formalizando esse ocorrido, né? Bom, então essa situação aconteceu no dia de hoje. Sim. Aqui na cidade de Ponta Grossa. A informação é em tempo real para o telespectador da TV Vila Velha. Obrigado, João. Obrigado a gente agradece. Um bom término aí da eleição. Um abraço a todos. Obrigado, tchau, tchau. Muito bem. Como eu estava comentando, o João Vitor aí presenciou o fato em si. Estava no momento em que uma pessoa vai votar para o seu candidato a presidente da República. E nesse momento o voto não é concluído. Está aí a situação bem clara, João Vitor nos presta a informação, eu agradeço. E é lógico, tudo tem que ser verificado com todo o critério possível. Estamos tratando do futuro do Brasil. É necessário que as nossas autoridades verifiquem para e passo toda essa situação. Devemos ficar muito atentos quanto a essas questões. Bem, ainda no programa de hoje, vamos estar conversando com o Dr. Eduardo Madi Barbosa, ele que é um delegado de polícia e vem pela segunda vez ao programa PG Geral, onde ele fala de policiamento, de falta de estrutura, de leis fracas, de ano eletivo e tudo mais. Acompanhe logo após o nosso intervalo comercial. Eu vou já agradecer ao Salão da Pretinha. Para você que acompanha o programa PG Geral, quero convidá-lo a vir conhecer o Salão da Pretinha. Fica aqui na Avenida de Leão, 1139, em frente ao Parque Ambiental. E também vou falar de grafiato e textura Ponta Graf. O fone é 3027-3939. O endereço é Rua Antônio Vieira, número 475, na São José. Não esqueça então, grafiato e textura Ponta Graf. Muito bem, eu vou para um breve intervalo comercial. Quando voltarmos, vamos direto para a entrevista com o Dr. Eduardo Madi Barbosa, ele que é delegado de polícia atuante aqui no estado do Paraná. A gente já volta. Um fator que o pessoal de casa precisa saber, que aqui deveria existir muito mais leis funcionais e critérios em um sistema funcional que não houvesse tanta burocracia. É o país da burocracia, né? Nós temos vários armamentos que são apreendidos, que em vez de ser doados prontamente para a polícia, vão ser patrimoniados, né? Não vai doar a arma para o delegado Eduardo, para o investigador fulano de tal, para o escrivão ou pelo PM soldado. Vai doar para a corporação. Em vez de ser doados automaticamente, eles são remetidos para o exército. Muitos desses armamentos são destruídos. Enquanto nós temos aí policiais ou delegacias, destacamentos da PM que não tem um armamento correto, né? Essa é uma barbaridade. É um país que se fala muito e se faz pouco, né? Eu acho que se fizesse metade do que esses legisladores prometiam, a situação seria outra. E eu tenho que falar também, aproveitando o momento, em dizer que, independente de quantas polícias hajam, está dentro da lei, atua dentro da lei, tem que ter vocação e é inimigo de bandido. A facção criminosa, se eles imaginar que se trata de um policial, ou seja, polícia civil, do exército, bombeiro, guarda, o que for, não existe, da forma que está, não existe chance nenhuma desse
que está tratando esse assunto sair vivo da questão. Estou exagerando. Com certeza. Marcos, até você me perguntou antes, eu saí candidato a vereador em Rebouças, na eleição passada, tal. E quando eu saí candidato, chegou um senhor lá, até que o filho estava preso, tal, e falou assim para mim: doutor Eduardo, o senhor não fique bravo se o senhor não for bem votado, que muita gente não gosta de polícia. Aí eu olhei para ele e falei assim: olha, você está confundindo as coisas, eu não quero voto de vagabunda, de criminoso, eu quero voto da população. Então nós temos essa questão também no nosso país ainda, que o policial não é valorizado, né? Às vezes discriminado, às vezes o policial vai numa lanchonete ou vai determinado... Eu até evito desse tipo de coisa, né? Por quê? Porque eu, na minha cidade, eu moro em Irati, né? Minha esposa, nós moramos em Irati, do lado de Rebouças. Todo mundo sabe que eu sou delegado. Os caras sabem até onde eu moro. A cidade não é tão grande, né? Então, o policial é policial 24 horas por dia. Independente. E às vezes, em vez dele ser valorizado, é ridicularizado ou até discriminado por isso, você entendeu? Isso é uma questão cultural, vai mudar. Eu acredito que o tempo já está mudando um pouco, mas eu acredito que mude. Eu acredito aí, com exceto os professores que também são discriminados, eu acho que é a categoria que mais deveria ser valorizada, e eu acredito que depois os policiais, porque, cara, 24 horas por dia ele é policial, ele acaba se expondo, expõe a família, né? É uma profissão gloriosa, que embriaga pela força, pelo poder e tal. Mas eu vou falar uma coisa para vocês. Minha filha é formada em Direito, a primeira coisa que eu fiz para falar para ela, minha filha, Gabriela, não faça concurso para polícia. Não é fácil a pessoa ser policial no nosso país. Não é fácil. Essa questão da audiência, esse olhar com desconfiança, você entendeu? O próprio Estado, você vê em outros países aí, o Estado defende o seu policial, né? Se o policial é acusado lá, ele tem Aqui é o contrário, né? Além de não defender, ele processa o próprio funcionário público. É uma questão cultural, eu acredito que com o tempo vá mudando, vá modificando. E assim, a gente tem falado muito disso no programa PG Geral. E outra questão que deve ser levada muito em conta também é justamente o que a gente está tratando hoje. O bom policial, a pessoa idônea, esse deve ser sim sempre muito valorizado. Ele deve ter, e eu vou chamar a atenção aqui dos nossos políticos para que voltem um pouco a atenção a isto. O bom policial, ele tem que ser valorizado, respeitado, bem remunerado, ter um plano de saúde bom e sobretudo, ser entendido, porque a segurança se faz com coesão, com a união, não é só uma instituição. Tem que ser isso que nós estamos fazendo hoje aqui nesse programa, levando essa informação para que as pessoas entendam essa linha muito fina que existe entre ser um policial, em ter a vocação e ser um bom policial e merecer o respeito, e as pessoas identificarem, porque todo mundo, eu sei, doutor, que às vezes a pessoa pensa assim, mas o cara foi arbitrário, o cara me tratou mal numa situação de trânsito e tal. Então vejam, sabem por quê? A culpa não é desse policial, a culpa não é, na verdade, a culpa é do nosso ordenamento político, que não trata, que não estrutura, que não dá diretrizes, que não faz com que haja um plano de ação unificado, um padrão de conduta, melhor dizendo. Não tem. Eu sei que muitas pessoas vão me contradizer agora em dizer que tem, mas senão nós não veríamos tantas queixas. Então a gente tem que identificar aquele que não é bom profissional. Isso não é só na polícia, tem em qualquer setor. Essa maçã tem que ser isolada, essa maçã ruim, essa maçã podre. Desculpa a expressão. E tem também o problema aí que nós temos, os problemas aí de estresse psicológico, né? Nós tivemos aí alguns suicídios esse ano de alguns policiais civis e policiais militares. A Polícia Civil até hoje não passa por exame psicológico, tá? Vários problemas de alcoolismo, às vezes até, você entendeu? Ainda o Estado não teve vergonha na cara de fazer acontecer um trabalho que vistorie, que dê assistência, que tenha um bom plano de saúde. Não existe. Não existe. E além de tudo, ele bem disse,
Alguns policiais já tiraram a vida, tanto da Polícia Civil quanto da Polícia Militar. Agora vou citar 2 exemplos. Quem não sabe, estava em todas as redes sociais daquele policial que tirou a vida de um subtenente e de um soldado há poucos dias atrás. Ivaiporã, né? Ivaiporã. E quem não sabe também desse último caso que aconteceu em Curitiba com um policial também que estava já com assim, uma possibilidade de não estar bem psicologicamente, e tira a vida de sua namorada e do primo de sua namorada por uma discussão, e estava ele afastado já também por motivos de, como bem disse o doutor, por não estar bem psicologicamente. Aí teve alta, se armou, foi para a rua, em poucos dias aconteceu essa. Então, muito bem tocado no assunto. Cadê esse assessoramento que tem que existir quanto à saúde e quanto ao psicológico? Afinal, o policial, ele trata diretamente, como eu disse, com o criminoso, com ações que mexem com a estrutura. Com certeza, não mexe com ele, é. mexe com a família. O policial, ele está em contato com o que tem mais podre da sociedade, né? Às vezes ali você tem contato. Nós, nas delegacias de polícia pequenas, é um terror. Você prende o cara e tem que ficar cuidando do cara 3 anos, 4 anos, porque não vai na penitenciária. Se a delegacia de Rebouças, você dava 3 passos, você estava dentro da carceragem. Aqui nós mudamos a porta lá. É um absurdo. São questões terríveis do dia a dia, né? Tem delegacia de polícia com preso com tuberculose, preso com hepatite. Aí foi entrado com a ação e o judiciário falou que as delegacias são limpas, são higiênicas. Não sei aonde que ele foi visitar a Suécia, deve ser na Finlândia que foi visitar, né? Então essas coisas não se resolvem, gente, não se resolvem porque o povo não aprendeu a votar. Tem que mudar, procurar eleger pessoas que têm capacidade e conhecimento. Tá? Não adianta, fala que não tem dinheiro e a gente vê que sobra dinheiro. É mal utilizado, né? Eu diria até mal administrado. Mal administrado. Olha, se a população soubesse como é que anda a segurança pública, acho que mudava para Portugal, para Miami. Esses dias eu fui fazendo uma investigação de Rebouças por dentro, ali São Mateus, até Santa Catarina. Não cruzei com uma viatura. Uma viatura de polícia nenhuma. Nenhuma. Você entendeu? Se fala de que vem droga do Paraguai, vem armamento não sei o quê, entendeu? É pequeno o efetivo da Polícia Rodoviária Federal, né? Pequenas são as... E os recursos também já eram poucos, agora diminuíram. Diminuiu os recursos. E a segurança pública nossa é bem comprometida em virtude de tantos desarranjos que existem no nosso sistema, no nosso ordenamento político que trata desses assuntos. Eu gostaria que o senhor falasse sobre, na sua visão, vamos falar um pouquinho da política. Na sua visão, existe uma possibilidade aí de haver mudanças, de ser esse diferencial todo que o Brasil precisa? Ou? Olha, nós temos um problema também de gestão. Esse é um grande problema que nós temos, né? Nós passamos aí, a população fala, vamos falar em dados para a gente não ficar falando que a gente é prolixo, fica falando que nem político, né? O quadro da Polícia Civil é de 1982, eu acho que 1982. Vamos dizer, você bote na tua cabeça, quando foi, e o quadro de 82 ele previu 5 mil policiais civis para o Paraná, tá? Isso em 1982. Como que era a questão de segurança pública em 82 em Ponta Grossa? Né? Na minha cidade, eu sou do norte do Paraná, Arapongas, em 82 a molecada ficava jogando bets, mãe da rua, até 11 horas da noite na rua. A segurança era outra. Foi previsto em 82, através da lei, que nós precisaríamos de 5 mil policiais civis. Nós não temos 5 mil policiais civis hoje. Nós não preenchemos o quadro de 1982, a polícia não preenche o quadro, não aumenta o quadro. Nós passamos por um governo calamitoso que quis recalchutar colete à prova de bala, isso é um absurdo. O policial civil recebe, esses dias eu até falei brincando, né, o pessoal muito, esse negócio do WhatsApp, vídeo, mandou um vídeo lá de um policial, lá do xerife dos Estados Unidos que matou um criminoso, né? Não sei se é piada não importa, mas
para a gente ilustrar. Aí o cara falou assim, mas o senhor deu 40 tiros no criminoso? O cara falou assim, pô, mas por que o senhor deu 40? Ele falou, dei 40 porque acabou a munição, você não dava mais, né? Aí um amigo meu perguntou, por que você não dá 40 quilos? Eu falei, eu não dou porque o policial civil recebe uma dúzia de munição por ano. Então a população não sabe a tragédia que é fazer segurança sem estrutura, colete remanufaturado, viatura com 400 mil quilômetros rodados. Gente, esses polícios que estão aí estão brincando com a cara da população. Tá? Brincando com a cara da população quando é o quesito de segurança pública. Olha, é que a gente não pode ficar citando o nome, mas dá vontade de botar esses caras no debate e perguntar, vem cá, você ficou lá 4 anos, o que você fez? Né? E não tem mágica, Marcos, não tem mágica. Tudo se chama investimento, gestão. Não existe blá, 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 vamos não sei o que. Não existe, gente. Chegou o vagabundo criminoso, vai lá e dá uma volta lá em Irati, vamos dizer assim. Né? Hoje é uma companhia independente. Já era para ter virado subdivisão, não virou. É um delegado e 3. É uma luta com isso. Um delegado e 3 investigadores, 2, 3 escrivães. É um absurdo. Se chega lá o vagabundo, ele vai em tal lugar e cruza com a viatura da PM. Vai em tal lugar, cruza com a viatura da PM. Vai no céu. O que ele fala? Não, vou cair fora daqui. É muita polícia. Isso é lógico, se tem a prevenção, se tem efetivo, tal, melhora a segurança. Não estou falando que é só. Veja bem, não estou falando que é só polícia, que é só viatura. Não, então não é só polícia, não é só viatura, não é só polícia preventiva e nem repressiva. A questão é multidisciplinar, você entendeu? É aquilo que eu falei, tem a questão do terreno, porque tem o crime sexual, né? Tem o crime tal, tem o terreno baldio lá que não é limpo, são as luzes que aqueles imbecis arrebentam, né? Que fica sem iluminação. Questão de segurança é multidisciplinar, são várias coisas, vários tipos de crime, você entendeu? Nós temos um terrível crime que acabando com a nossa família, que é o tráfico de entorpecentes, você entendeu? Eu acredito que vou tomar até uma cacetada agora, mas eu acho que o consumo da maconha tinha que se passar para a saúde pública. Não estou falando de discriminar, passar para a saúde pública, ser tratado dependente ali. Por que eu falo? Porque nós perdemos a luta. Hoje você perde um traficante, porque é traficante de final de linha, né? Você entra 3 no lugar dele, você entendeu? E a saúde pública está vencendo a questão contra o tabagismo. A cada ano temos menos. Então tinha que passar para a saúde pública. E a polícia focar no traficante. No tráfico mesmo, você entendeu? Porque é a quantidade de tráfico que faz, o cara vai estimular. Não, o cara vai lá, vai se tratar na saúde pública, né? Hoje, você pega essas penitenciárias, essa porcaria desses traficantes de merda aí, de ponta de linha e tal, sai 5 mil para manter um cara desse na penitenciária. Não estou falando para discriminar, para o cara fumar maconha na praça. Não. Entendeu? Não é essa a questão. É passar para a saúde pública. Passar a bola. Né? Passar a bola com relação ao viciado. O traficante tem que ser focado e é o problema da polícia o traficante. Tem que separar. Mas é multidisciplinar. Afinal, o Brasil está aí vigorando entre um dos maiores usuários, o maior consumidor de crack e maconha, né? Segundo a estatística, os estudos mostram que o Brasil é o primeiro lugar aí no consumo de crack e maconha e segundo lugar perdendo apenas para os Estados Unidos. Afinal, somos vizinhos dos maiores produtores de entorpecentes do mundo, Colômbia, Paraguai, Venezuela e por aí vai. Bem, mas o que a gente tem que se preocupar, sim, é com a saúde, com o bem-estar de pessoas de bem, sabe, doutor? Eu entendo, assim, que aquelas pessoas que realmente têm a força de vontade de querer sair do mundo das drogas, e eu participo até de ações aí com alguns amigos, onde conheço até, e a gente vai trazer já, vou aproveitar um ensejo no programa PG Geral, uma pessoa que trata com uma clínica dos viciados em entorpecente. É uma pessoa ligada à igreja, lógico, um pastor aqui da cidade de Ponta Grossa.
E a gente já está marcando aí um dia para que façamos a reportagem lá sobre essa recuperação que ele faz na associação. Bem, mas ele, conversando com ele alguns dias atrás, ele me falou assim, foi muito taxativo, que essa recuperação ela existe para aquele que realmente quer e deseja e tem força de vontade. Aquele que não quer, ele vai estar sempre voltando. Então ele foi muito realista e disse que já recuperou várias pessoas, mas elas tiveram essa força de vontade. E que quando isso não acontece, a pessoa volta, e quando ela volta para o uso das drogas, infelizmente, a realidade é uma só. Que a gente trata, o PG geral, ele entrelaça as informações, e a realidade é que é uma linha muito fina, doutor, entre o cara ser usuário e logo ele está pertencendo também ao mundo do crime. Por quê? Porque em busca desse uso pelo entorpecente, a pessoa acaba vendendo, a pessoa acaba acontecendo dele bater na mãe, bater no pai, porque não lhe dão dinheiro, porque não lhe mantém a droga e vende a casa, vende tudo que tem. Estou exagerando? Não, tá. E é um problema, é um grande problema, entende? Que envolve, vamos lá bater de novo, ele vai estourar lá no nosso ordenamento político, que também não trata esse assunto como deveria tratar. Concorda comigo? Concordo. Às vezes sairia muito mais barato você tentar recuperar ele antes dele ser preso do que mandar ele para uma penitenciária e pagar 5 mil por mês e deixar ele na penitenciária. Você entendeu? Despesa. E vou falar, é um outro problema. Nós que trabalhamos em município pequeno, o que tem de mãe, o que tem de familiar que vem lá e fala: doutor, não conseguimos internar. Até de alcoolismo, né? Porque nós temos um grande problema de alcoolismo, né? Até vários crimes relacionados, muita agressão intrafamiliar, Maria da Penha. Eles não têm vaga para internar. É um grande problema. Por isso que eu falo que é multidisciplinar, né? Hoje o pessoal de saúde lá, eles chamam, não sei se é rede e tal, né? Eles têm todo um procedimento quando a mulher é vítima de crime sexual, né? Chega no hospital, que tem que colher a roupa, que faz os exames, que às vezes tem que tomar os remédios lá de AIDS, tal, de preventivo, tal. Aí um dia eu brinquei com a assistente social, falou: mas eu preciso de você de madrugada, não é durante a semana. Né? Eu tinha uma ideia de delegacia, acho que seria um modelo, umas delegacias de polícia onde você tivesse, vamos dizer aqui, como uma cidade dessa pujante aqui, que nem Ponta Grossa, uma delegacia cidadã, onde você tivesse uma assistente social, onde você tivesse uma psicóloga inserida dentro da delegacia de polícia. Você entendeu? Porque é multidisciplinar, tem a questão social, você entendeu? E fizesse um atendimento, melhorasse e tal, mas é tudo largado, né? É muito difícil. A população ela tá abandonada. Ixi, eu vi muito disso daí, de criança, de mãe não conseguir internar o adolescente que é viciado, pais com problema de alcoolismo, não é? É um grande problema. O assunto não é tratado da forma que deveria ser, né? Bem, mas eu queria também tocar num outro assunto aqui, que é chamar o assunto para nós também, que diz respeito a... Vamos se dirigir também ao aspecto violência. Vamos falar um pouquinho dessa questão que está acontecendo, onde até o nosso maior responsável pela nossa pátria aí, que é o Exército Brasileiro, foi envolvido numa missão aí no Rio de Janeiro. Qual a sua visão sobre esse aspecto? Adianta ou não? Então, eu tenho uma visão crítica sobre isso. Primeiro você tem que pôr na cabeça o seguinte: a maioria dos soldados, cabos, né, e eu acho que até sargento do Exército, pelo padrão de salário dele, eu vou dizer até cabo e soldado, eles devem morar no morro, nas favelas do Rio, porque não ganham bem. É problemático isso daí. O Rio, ele tem um problema geográfico, tá? É um problema histórico geográfico. O que acontece? Vamos dizer assim, a periferia no Rio, ela era margeando, ela era no porto, né? Aí o que aconteceu? E isso, gente, eu não estou falando que a periferia ou o pobre é criminoso, pelo amor de Deus. Estou falando um aspecto histórico. Ele estava no porto, aí teve uma política de saneamento, em vez de fazer habitação pessoal, jogou eles no morro.
né? Jogou no morro, aí tem até um problema geográfico, né? Porque a polícia, para invadir o morro, ela sai de baixo para ir para cima. Tem um problema geográfico, tem um problema político, foi os presos políticos, tudo lá. E eu acho que tinha que ser em extrema... só em extremas ocasiões que podia ser usado isso, e eu ainda tenho críticas. Eu acho que a polícia ela tem capacidade, se ela tiver, porque eu vou falar para vocês, eu sou oficial do Exército da Reserva, você entendeu? Passei 5 anos no Exército. Forças Armadas é Forças Armadas, a polícia é polícia, né? São outra orientação, outro tipo de instrução, ela já pode auxiliar, né? Tem a questão da fronteira, etc. Né? Eu não acredito que vá dar certo, sabe? Eu acho que ela pode ser utilizada, mas se não houver uma modificação na própria polícia de lá, com investimento, com valorização, com punição ao policial que se desvia e tal, eu não vejo com bons olhos lá. Eu acho que nesse caso foi meio pontual, foi uma coisa política. Tá. Olha, eu não estou fazendo uma crítica às Forças Armadas aqui, você entendeu? Não estou fazendo essa crítica. Ela pode ser utilizada na fronteira, etc, etc. Mas eu acho que é muito perigoso isso aí. Eu acho muito perigoso, sabe? E eu não vejo com bons olhos ainda, não vi resultado positivo com relação a isso. Talvez veja, nós temos a questão sazonal e tal. Mas é que eu falo para você. Você quer diminuir a criminalidade no Rio? Você não vê uma barreira policial no Paraná? Não existe. Você entendeu? Não é aqui que passa, o Paraguai não está aqui, não passa aqui, não passa tem lá. Se fosse isso aí, tinha que estar fazendo isso aqui direto, você entendeu? Eu acho que foi uma coisa muito pontual. Tomara que dê certo, mas eu não acredito que dê. O senhor entende que o propósito e o trabalho, todo o treinamento que o Exército existe, e é uma tropa operacional, mas é voltado para outro propósito. Para outro propósito. Não para aquele que tem que se curar primeiro, o motivo de estar tudo aquilo. Lógico. Né? Vou dar um exemplo clássico. A pistola do oficial do Exército, agora deve ter mudado, tal, mas é a 9mm. Por que o policial civil, o policial militar não utiliza 9mm? Porque o 9mm tem o poder de perfuração. Você entendeu? Então ele pode dar um tiro no criminoso aqui, atravessar e matar a vítima atrás. Matar uma pessoa lá. Então, até no armamento, essa questão, lógico, lá no Rio de Janeiro, eles devem ter modificado isso, tem outra questão tal. Mas é outra instrução, eu acho que eles podem nos auxiliar muito. Mas tem que ser feito. A população não sabe disso. Hoje tem mais policial militar em São Paulo que o efetivo permanente do Exército. Hoje tem 200 mil policial militar em São Paulo. O efetivo, não estou falando o efetivo variável do Exército, esse que vai servir e vem embora, né? Serviço militar obrigatório. O permanente profissional do Exército hoje tem menos. E outra, é muita fronteira. Eu acho que se eles tivessem mais sendo utilizado nas fronteiras, talvez surtisse mais efeito que lá. Porque a droga, ela passa por aqui. A munição, esses tempos foi pego, desculpa, não sei se foi um sargento, um militar e tal, né? Que ele saiu de munição do Paraguai de Foz e foi preso lá quase no Rio de Janeiro. Quer dizer, mas ele passou por tudo isso e deu sorte de pegar o cara lá, mas está passando, né? Tomara que eu esteja errado e possa ter um resultado positivo com aquela reação do nosso estado tão lindo lá e sofrendo tanto. Mas a prioridade mesmo, um dos aspectos importantes, sim, é a prevenção de fronteira mesmo. É por onde passa, por onde entra as drogas, não só drogas, armamentos. A polícia está combatendo o fuzil, o R15, Nossa Senhora. O AK-47, armamento poderoso com grande poder de fogo, automático e tal, e o policial com uma pistola .40 que é para impacto. Quantas reportagens a gente viu do repórter vindo aqui no Paraguai comprando armamento e nada é feito? Né? Que política de exterior que nós temos, segurança que nós temos com o Paraguai, que não exige que haja um maior controle dentro do próprio Estado, né? Se na realidade eles dependem de nós, até por questão de porto, né?
Sim. Eles não têm fronteira, não têm lugar para o mar. Bem, eu vou para um breve intervalo comercial, a gente já volta. Para você que está acompanhando o programa Alerta Total PG Geral, estamos aqui no Cássio Automóveis, mais uma oferta, de duas mais uma oferta. Aqui temos uma S10 LT 2013, completa com ar-condicionado, direção hidráulica, vidros elétricos, 4 pneus novos, caminhonete placa A, aqui do Paraná mesmo. Sim, carro de procedência e bem conservado. Apenas 62 mil, Cássio Automóveis. HB20S 2014 esse carro, ele está para 41 mil. Ele tem direção elétrica, ar-condicionado, vidros elétricos, carro em excelente estado de conservação, placa A, carro de procedência, 41 mil. Tudo que você precisa na oficina e loja Primotos. São 20 mil itens de peça para 2 rodas. Temos um vasto estoque de pneus. Mais de 30 anos atendendo Ponta Grossa e região. Venha conhecer a nossa loja. A Artbelli Noivas comemora 25 anos e oferece 25% de desconto para noivas e debutantes, além de dar 10% para qualquer locação. Artbelli Noivas, Comendador Miró 300 no centro e Avenida Carlos Cavalcante 478 em Umburanas. Tudo que você precisa em acessórios eletrônicos é na Eletrônica Ponta Grossa. Antena CFTV, conversor digital, alarmes, interfones, acessórios em geral é na Eletrônica Ponta Grossa. Desde 1980, atendendo Ponta Grossa e região. O melhor preço e qualidade é na Eletrônica Ponta Grossa. Rua Comendador Miró, 806 Centro, Ponta Grossa. Fone 3224-4959. Bem, já estamos de volta. Quem está ao meu lado, o doutor Eduardo Madi Barbosa, ele que é delegado de polícia e que está na atividade na cidade de Rebouças agora. Doutor, eu queria que o senhor falasse um pouquinho para o pessoal qual a opinião que tem sobre, a gente falou muito em segurança, sobre até o estado de violência em que está o estado do Rio de Janeiro, a questão da fronteira, e eu queria que o senhor explanasse um pouquinho para o pessoal que está acompanhando este programa, sobre essa questão que envolve também a política e esse atentado que aconteceu contra um candidato a presidente, o Jair Bolsonaro. Independente de quem seja o candidato, gravíssimo, né? Gravíssimo, porque nós estamos num Estado democrático de direito. Você pode não gostar do candidato, você pode se manifestar, mas todo tipo de violência ela tem que ser evitada e ainda mais violência com relação ao candidato que pode ser presidente, se ele for eleito e tal. Então, parece que é a Polícia Federal que está atuando, porque foi feita uma primeira análise por se tratar-se de um crime político, do atentado político. Eu acho que tem que partir por essa vertente de tratar como um atentado político, tá? Não que a Polícia Civil de lá não tenha capacidade de tratar o assunto. Nós temos excelentes delegados de polícia em todo o país, nós temos uma expertise com relação a esse tipo de crime. Doutor, mas aí a questão, mais uma vez, esbarra na nossa legislação. Na legislação. Está escrito. Crimes assim tem que ter o trato dessa forma. E eu fiquei sabendo que a Polícia Federal apreendeu os computadores tal, da Lan House que ele teria utilizado tal. Eu acho que o que foi feito até agora está certo. A gente lamenta esse ocorrido, isso é um absurdo, né? Acho até que no meu ver, houve uma falha da questão da segurança. Eu acredito que deveria ter um espaço ali, ou até ele
poderia estar com colete, né? Tentar evitar esse tipo de coisa, mas isso aconteceu. A gente espera que a Polícia Federal apure isso com rigor e possa realmente apontar se ele realmente é só um autor, só ele for o autor, se é um fato isolado, parte de uma coisa. Eu sou contra a violência, eu acho que esse tipo de violência, independente de quem for o candidato lá, você entendeu? Você não gosta, tal. Nós temos um grande problema agora, Marcos, com estímulo de violência, sabe? Nós estamos estimulando a violência, esses WhatsApp. Nós tivemos aqui em Prudentópolis há tempo atrás um traficantinho que decepou os dedos do outro aqui em Prudentópolis, né? Uma barbárie, uns negócios. Viu? Esse tipo de violência não leva a nada, gente, você entendeu? Mas isso, doutor, isso tem sido decorrente aí no WhatsApp, nas redes sociais, o cara filmar o homicídio. Ele filma o momento em que a pessoa está ali e atiram e cortam e matam. E mata. E essa propagação não leva a nada. Isso aí não leva a nada. A população tem que tomar muito cuidado. Nós tivemos vários casos aí de pessoas que quase morreram e não eram os criminosos, né? Começa a falar, é fulano. Eu não sei se foi no Rio que o cara foi espancado, que falou, tome cuidado. Então tá tendo e eu no primeiro momento, isso eu faço sem medo. No primeiro momento, quando há a morte de um ser humano, para mim quem falhou foi o Estado, sabe? Seja o criminoso, seja o policial, seja uma pessoa, um cidadão de bem. Quem falhou foi o Estado. Ou ele falhou de forma preventiva, ou ele falhou na repressão, você entendeu? E eu faço esse tipo de análise. Por quê? Porque o Estado, ele é detentor do poder de polícia, você entendeu? Ele é. Quando morre alguém, tudo bem que você pode ver depois que foi legítima defesa, ou estrito cumprimento de dever legal do policial, tudo bem. Mas para mim, quando morre um ser humano, quem falhou foi o Estado. E está tendo uma certa, uma barbárie dos caras colocar... Cara, nós tivemos aí fatos que a população, sabe, é uma coisa de louco, já morre a pessoa já sai falando que foi isso, que foi aquilo, né? Nós estamos tendo sabe, eu não sei se é uma onda com essa relação de crime sexual, né? Que nós tivemos lá, evidente que nós não podemos citar o nome, é uma denúncia e a pessoa era casada... E a pessoa já tinha sido casada, já tinha filhas, mulheres, nunca aconteceu nada. E aí foi porque uma enfermeira viu que tinha um machucado e tal. Tudo tem que ser apurado, gente. Isso não é crítica, mas eu estou citando um fato. E veio até o ML xingou a mãe e falou, porque falou para ela, o que falta aqui é falta de higiene para a senhora, limpar a criança. Então nós temos que tomar muito cuidado com esse tipo de execução pública, tá? Porque você presume que o cara é culpado. E se ele não for? E aí? Se for o nosso filho que for execrado, ou for... Então eu sou contra isso aí. Para mim, quando acontece isso, o Estado está falhando. O detentor do poder de polícia é o Estado. E se o Estado fosse eficiente e tivesse uma polícia bem remunerada, bem equipada, bem preparada, o crime não aconteceria. Nós agiríamos antes do crime, né? Sim, já na prevenção. Lógico. Antecipação. Eu tive a oportunidade de ter uma passagem com instrutores americanos, eles trabalhavam muito nisso, era antecipar o crime, eles falavam muito. Aí eles propuseram até nos dias do curso um policiamento de impacto, eles chamavam. Reuniram toda a equipe, lá existia também policiais de grupo, era um grupo de outros países, exato, e também aquele grupo deles que era o grupo SWAT, que é conhecido internacionalmente aí. E eles faziam aquele impacto, eles se reuniam e em épocas de final de ano se reuniam todos os policiais e saíam em comboio e iam em bancos e tal, visitando tudo, e eles acreditavam que aquela demonstração ia prevenir em épocas de fim de ano o índice de criminalidade. Eles saturavam principalmente a região, eu estou falando aqui, eu não quero me meter no trabalho de ninguém, mas eles saturavam a áreas, que eles faziam um planejamento de áreas onde envolvia maior incidência criminosa, para assim poderem exercer essa função. Eu vejo isso também acontecer aqui no Brasil, mas não da mesma forma. Há uma intensidade, mas não planejada, como eu vi acontecer. Isso é questão de inteligência. A polícia ela tem que
falha ainda nós falamos também por falta de estrutura, você sabe disso, né? Falta de pessoal, de estrutura, de equipamento correto, e a questão da prevenção, da inteligência. É por isso que eu falo, a polícia acaba sendo subdesenvolvida porque o país né? E alguns políticos não têm a intenção de equipar, de melhorar a polícia, porque daqui a pouco eles vão ser presos pela própria polícia, né? Bom, minha pergunta seria exatamente isso. O doutor antecipou até, eu gostaria de ver a opinião que ele tem sobre essas questões de tantas pessoas que já foram líderes do Brasil, hoje estarem sendo presos diante de todo um contexto aí criminoso. Eu acho que esses são os verdadeiros criminosos, se foram dados, porque eles acabam afetando muito mais gente. Imagina quanto que é o desvio de milhões, quantas pessoas que morreram, né, por falta de leito hospitalar, por falta de medicamento. Mas isso aí é uma questão que tem que ser mudada através do voto. A população tem que começar a buscar a mudança através do voto. O sistema democrático, como diz é um sistema falho, mas é o melhor sistema que nós temos, né? Você sabe disso, a gente fala só há crime de furto porque tem gente que compra objeto furtado, né? Que tem a receptação, e só há o mal político porque a população acaba se vendendo, né? Chega no período eleitoral e eu que saí candidato, mesmo sendo delegado de polícia, candidato, olha, o que chegava dinheiro, olha, pague minha conta de água, pague minha conta de luz, né? A pessoa se vendendo, olha, preciso disso, preciso daquilo, uma cesta básica, etc, etc. É um absurdo isso daí. O poder que vocês têm é o poder do voto. Analise os candidatos, analise a vida deles, o projeto deles, os que eles fizeram. Se você estiver contente, vote no mesmo, né? Se não, procure mudar. Vamos tentar mudar, fazer essas coisas. E eu tenho que isso daí para nós é uma lástima, né? Ver governadores, ver grandes políticos aí, porque eles têm o poder, eles têm a caneta na mão, né? Nós passamos aí por um tempo aí terrível no Estado aí, meter a mão na previdência do funcionário, né? Há uma certa tendência a desvalorizar o funcionário, né? Tem uma rede grande aí de TV que só fica falando, o funcionário ganha isso, ganha mais que não sei o que. Cara, não é o funcionário. Estou falando a média, não estou falando das exceções que ganham. As pessoas elas que estão ganhando menos, te ganhar mais. Mas eu acredito em mudança quando ela parte de cima para baixo. Sim. Né? É fundamental. Ela tem que vir lá, o exemplo tem que vir lá de Brasília. Vamos cortar a mordomia, diminuir cargo comissionado, diminuir essas vantagens, essas gratificações, aí vai melhorar as coisas, porque aí você diminui lá, vai cortando ali, mas o poder de mudança é através do voto, a população tem que se conscientizar disso daí. Eu vou para um breve intervalo comercial, a gente já volta para o último bloco aqui do que estamos tratando com o Dr. Eduardo Madi Barbosa. Nesse carro, então, nós recuperamos o para-choque traseiro e recuperamos a lateral. Pirataria e pintura, né? Uma pintura bem idêntica, Tá aí o pessoal acompanhando a imagem do trabalho que acontece aqui. Oficina Getúlio, então, centro de Ponta Grossa. O pessoal está convidado a vir conhecer. É uma oficina que presta um trabalho de lataria e pintura há muitos anos aqui em Ponta Grossa. Getúlio, quanto tempo faz que tem essa oficina aqui na Silva Jardins? Estou aqui há 43 anos na Silva Jardim, né, no mesmo lugar, sempre um atendimento bem bacana, né? E o Getúlio, ele auxilia muito também. Eu tenho que agradecer ao Getúlio porque ele dá uma mão muito grande e as viaturas da polícia, as VTRs aí das nossas polícias aqui de Ponta Grossa, o Getúlio tem ajudado bastante. Isso aí, a gente colabora sempre que pode, né? A gente está colaborando, né? Para ter partilhado. E o Getúlio aí, ele tá fazendo um bom trabalho aí quanto a essa recuperação de lataria e pintura aqui na cidade de Ponta Grossa, e convida o pessoal que tenha aí
que queira reformar o seu veículo a vir na oficina do Getúlio. Fala o endereço, Getúlio. Nós estamos aqui na Silva Jardim, 759, próximo aqui do supermercado Mufato. Eu convido a todo mundo, todos os nossos amigos a vir conhecer o nosso trabalho. Um trabalho bem legal, muito bacana. Bem, estamos de volta com o Dr. Eduardo Madi Barbosa. Ele que vem trazendo informações quanto à segurança pública. Falamos até aí nessa programação sobre a violência, a criminalidade, sobre a nossa legislação, também até sobre o atentado que aconteceu aí, um dos candidatos a presidente, o Jair Bolsonaro, e vou aproveitar a deixa, o doutor falou entre a pessoa mudar. O doutor comenta que se uma pessoa, mesmo não tendo se envolvido em ilícitos, mas não fez nada, isola, não tem que mais conseguir ganhar uma eleição. Este é o ponto de vista lógico. E segundo o que a gente comentou, fala-se muito em direita e esquerda. Não é mesmo? Não é assim? Então o pessoal da direita, o pessoal da esquerda e o centro, que é imparcial, vamos dizer assim, que é a minoria talvez, não sei, é uma complexidade muito grande. Mas a lógica nos permite dizer que, sabe, doutor, eu tenho uma opinião. A gente falou sobre, eu vou tocar aqui, voltar ao assunto, o atentado contra o candidato a presidente Jair Bolsonaro. Ele sofreu um atentado e eu só vou falar minha opinião pessoal agora disso. É uma opinião pessoal e as pessoas que se identificam com isso, eu agradeço, e as que não se identificam, somos amigos do mesmo jeito. Eu só queria dizer que para mim ficou claro e evidente que uma pessoa que está incomodando o sistema é atacada. Agora, como é atacada? Um crime ali acontece, é uma tentativa de homicídio. Só não se consumou porque ele teve sorte, talvez, ou porque não era a hora, porque a divindade do Senhor o protegeu. Mas aquele foi um golpe certeiro para matar. Todos assistiram e acompanham nas redes sociais. O que eu quero dizer é que uma vez que uma pessoa contraria todo esse sistema a qual nós falamos, ele se torna alvo. E ele teve várias aí passagens onde ele se demonstrou contra, eu tenho que falar, não quero aferir ninguém, mas ele se demonstrou contra inimigo número 1, uma pessoa que hoje está presa. Inimigo número 2, ele combate muito alguns aspectos aí que vai contra o anseio familiar. Eu não estou protegendo, nem o conheço, mas eu me identifico com o que é justo e a minha opinião é essa, como eu disse. Então, uma pessoa que foi alvo, e eu acredito, na minha opinião também, que aquilo foi planejado. Porque é muito simples a gente planejar, o doutor é delegado também, pode até me contrariar, está aqui para isso, e uma pessoa que planeja um crime, dentro de um aspecto, onde deixa transparecer que é um crime de mando, é uma situação. Agora, buscar um laranja, que tenha coragem de fazer, e acreditar que aquilo vai ficar como se fosse pessoal, e não por trás dele existir todo um aparato, tanto é que tem 4 advogados de renome. Aí eu acho, viu, doutor, vou voltar ao assunto porque isso é interessante, essa questão. Como 4 advogados se apresentam para digamos assim, diante de todo o nosso ordenamento jurídico, vamos dizer assim, e dizem assim: pois é, a pessoa que nos paga não quer ser identificada, mas isso é motivo de esclarecimento de um crime. Aí a nossa legislação abriga que eles podem ficar ocultos. Doutor, por favor. Eu estou em dúvida. Eu confio muito na Polícia Federal, acho que tudo isso aí vai ser apurado, né? Sim. De qualquer modo, é lamentável quem seja o candidato, você entendeu? Quem seja o candidato. Você pode não gostar do candidato, pode não gostar da pessoa, das propostas dele, mas para mim a violência, todo tipo de violência, ela tem que ser condenável, tá? Eu vou esperar ainda a Polícia Federal para ver. Eu vi essa questão, tem advogados que vai para aparecer, né? Mas doutor, a questão ainda é... Mas ele tem sigilo, né? Ele tem o sigilo. Como eu comentei, a legislação abriga isso. Então eu não estou contra o trabalho, imagina, de polícia nenhuma. Mas aí que eu falo para você... Só que eu falo da nossa legislação. Aí vem 4... não. Aí que eu falo para você, esse que é o ponto-chave
que nós estamos discutindo naquele programa nesse aí. Se a lei é errada, ela tem que ser mudada. Muito bem. Até mudar tem que se cumprir a lei. Você entendeu? Porque senão o que acontece? Abre exceção para um, o outro não abre, outro faz, outro tal. Então, e quem mais faz a lei é o legislador, é o nosso deputado federal. Você entendeu? E é o deputado federal, quem vota? É o povo. É o povo que vota. Então, o que nós temos que fazer? Temos que aprender a votar. Escolher as pessoas corretas para estarem lá. Você acha que alguma coisa está errada, mude em quem você vota. Mude para mudar a legislação. Você entendeu? Eu acho que os Estados Unidos... Eu não sou fã dos Estados Unidos. Eu não sou fã dos Estados Unidos em muitas coisas. Mas em alguma coisa tem que dar o braço a torcer. Lá que ele tem o democrata e os republicanos. Você já sabe qual que é o jornal que é democrata, você já sabe o jornal que é republicano, você já sabe o deputado que é a favor da armamento, que é contra. Aqui fica essa hipocrisia e tal. Isso aí tinha que ser revelado, rapaz. Falar, o jornal tal. Pergunta para mim, você é contra o ensino militar, vamos dizer assim, ensino militar, nós tivemos aí várias escolas militares tiveram bom índice e tal. Eu falei, não, eu não sou contra, eu acho que tem que ter tudo. Tem que ter um ensino militar, tem que ter um ensino religioso, tem que ter um ensino diferenciado. É você que escolhe. O país é grande, cabe tudo, você entendeu? Você não pode discriminar um lado nem discriminar o outro. Né? Então, eu acho que não tem que falar porque o ensino militar é ruim. Não é isso. Tem que ver os resultados. E porque é uma escola que não tem o ensino militar é ruim? Também não. Tem que parar com esse negócio aí, com essa hipocrisia, com esse negócio de que você quer. Talvez até seja aquilo que você falou, né? Os caras querem jogar numa extrema esquerda ou querem jogar numa extrema direita. Nós temos que ter um bom senso para resolver isso daí. Muito boa visão. Tem espaço para tudo, desde que haja um respeito humano. Você entendeu? Você partindo do respeito, né? Você amando o próximo, respeitando ele, basta essa questão. Hoje tem muita discriminação, muita pessoa querendo impor sua opinião, você entendeu? Tem que respeitar, vamos procurar respeitar que todo mundo se vive melhor. Eu não discrimino ninguém. É aquilo que eu falo. O cara quer seguir a carreira militar, tem excelentes escolas que também não são. E depois o detalhe que o senhor tocou num assunto muito interessante também, e que nos traz a ideia de que tudo isso aí vem de encontro a um aspecto também, ao aspecto religioso, ao aspecto de Deus no coração. Eu acho que precisa muito isso, o Brasil, o mundo precisa disso, e os nossos líderes aí estão sem, desculpem, não é ofensa, mas estão muitos, não todos, sem a presença de Deus na sua vida, estão dando muito valor ao poder, aos valores do homem, esquecendo dos valores de Deus. Os valores de ter e não do ser, né? De ser uma boa pessoa, um bom cristão, um bom ser humano e ter. O cara quer ter carro, quer ter isso, quer ter aquilo. É o grande problema da sociedade. Bem, então a gente está aqui nesse segundo programa, a gente está quase nos minutinhos finais, eu vou deixar a palavra final para o doutor Eduardo e a gente já vem de antemão agradecendo a presença dele. Marcos, eu agradeço muito a oportunidade de estar falando aqui com o pessoal de Ponta Grossa, de toda a região. Nós sabemos a extensão do teu programa, estamos aqui discutindo esse assunto sério que é a questão da segurança pública, da violência e da criminalidade que existe desde que existe o homem existe, né? Então eu agradeço essa oportunidade, eu que agora vou me aposentar, devo me aposentar ainda esse ano, né? Curtir um pouco os meus filhos, eu tenho filhos que estudam fora, né? Dar um pouco de atenção à família também, depois de 24 anos, fora o tempo que eu tenho fora o tempo de oficial do Exército, mas 24 anos na polícia, passei em vários municípios transferidos várias vezes, então eu agradeço essa oportunidade, esse convite a gente estar conversando com a população e mais uma vez eu falo para a população, a maior revolução que você tem, que você pode fazer, é através do voto. Não jogue seu voto fora, nem o voto nulo, o voto em branco. Escolha o candidato, procure escolher, ver as propostas dele, você entendeu? Se você achar que os que estão aí não estão bons, vamos dar a tentativa para outros, né? Então nós temos bons
candidatos na esquerda, na direita, no centro, né? Nós temos que procurar aquela pessoa que mais se adapta ao seu sentimento, à sua vontade e propostas coerentes. Senão o Brasil está com o saco cheio de ter político incompetente, bajulador, né? Não venda o seu voto, porque o que você vende hoje vai sair caro amanhã. Muito obrigado, Marcos. Eu é que agradeço a presença do Dr. Eduardo Madi Barbosa e acredito sim que das nossas próximas programações a gente deve chamar o Dr. Eduardo para que venha também com novos assuntos aí para o programa PG Geral. Eu agradeço a audiência, um abraço a todos, fiquem com Deus, até a próxima.